Seguindo aqui o nosso Jornal da Praia, falar exatamente sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, dar uma atualizada na situação com vocês. E a previsão, né, é que ainda as águas demorem algumas semanas para baixar lá em Porto Alegre. São os estudos aí do Instituto de Pesquisa Hidráulica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fazem esta afirmação. Vamos entender aí, Tiago. É. As ruas de Porto Alegre ainda devem continuar a sofrer com essas enchentes por semanas, foi o que disseram especialistas, agravando as dificuldades em um Rio Grande do Sul, onde mais de meio milhão de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas, que foram inundadas por essas chuvas recordes lá no estado, né? As águas do Lago Guaíba, que transbordou e inundou a capital gaúcha, subiram 5 metros e 22 centímetros na terça-feira, bem acima do nível da enchente de 3 metros e perto do pico histórico de 5 metros e 33 centímetros, alcançado na semana passada. O lago ele recebe as águas de diversos outros rios ali da região que foram sobrecarregados também por temporais. Né? É, e o que dizem aí os especialistas? Os especialistas e pesquisadores climáticos do Instituto de Pesquisas Hidráulica da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, eles afirmaram que as águas podem se estabilizar ou continuar a subir dependendo aí da chuva. Mas eles concordam que o nível das águas levará cerca de um mês para ela baixar aí. As enchentes, elas Um devastaram lá, mês? bastante tempo, né? Ah, A gente vê, sei lá, e eu até parei de falar, né? Você notou que eu parei de falar das barragens, né? é, Eu não ouço falar se está controlado, se está havendo risco? uma atenção, digo assim, vamos lá, vamos monitorar, né? Um monitoramento das barragens. Até parei de falar para não dizer assim que para ficar falando que foi só isso, né? Que então tá, aí acontece isso, aí você não, a água não baixa. O que acontece que a água não baixa? É, as enchentes aí que devastaram o sul, como o mundo tá todo sabendo, né? Baixa lentamente, né? Tá Falam baixando muito lento. de uma inundação nunca antes ocorrida, e a cidade de Porto Alegre ainda está debaixo d'água, né? Pelo menos a parte dela. A região central ainda tem água tomando conta das ruas. Já se contabiliza, infelizmente, a morte de 149 pessoas e 112 ainda permanecem desaparecidas. Essa previsão do IPH, que é o instituto que o Tiago se referiu agora há pouco, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, essa previsão, uma previsão inicial, né, é que as águas do Guaíba vão demorar ainda 35 Mais de um mês, dias né? para voltar aos níveis normais, com base isso na pior enchente anterior, que foi a de 1941, quando as águas do Guaíba atingiram 4 metros e 76 centímetros. Agora foi maior, foi 5 metros e 33 no momento mais alto na semana passada. O Guaíba deve voltar lentamente a ficar abaixo dos níveis de enchentes dentro de semanas ou até meados de junho, é o que afirma então o professor Rodrigo Paiva do IPH. Mas isso, claro, depende se vai chover mais ou não. Segundo o hidrólogo e pesquisador do IPH, o Fernando Fan, o Guaíba deve voltar a 4 metros entre os dias 19 e 21 de maio, portanto, neste final de semana, né? Ele acrescentou que isso pode atrasar se chover mais, né? No ano de 1941, não teve um rebote de chuvas como eles estão tendo agora, não é? Nas chuvas do último dia, o que aconteceu? Elas levaram o aumento do nível das águas do Guaíba, claro, aumentando o medo das pessoas, porque os níveis, os recordes anteriores foram todos batidos.
Na verdade, Essa é a como, situação. como citou na notícia, né? Acabei de citar, é que o Guaíba recebe os rios de toda a região ali, Isso. chegam até o Guaíba, né? É, Então, vem os rios que descem para o Guaíba, que depois vai desaguar no mar, no final da Lagoa dos Patos, né? O Guaíba é formado aí pelos rios Jacuí, que tem a contribuição é tudo com Itaquari, Jaguari, Caí, o rio Caí, né? Depois lá em cima na serra, o rio das Antas, depois tem o rio dos Sinos, Paranhama, o rio. São rios que vão todos correndo para a mesma bacia hidrográfica, né? É uma bacia hidrográfica muito grande que deságua numa planície imensa que começa em Porto Alegre, vai embora até chegar lá o final, né, do Rio Grande do Sul, a região belíssima, mas que é plana e quando choveu demais, como aconteceu, acabou inundando inteirinha, né? Vai demorar para tudo se recompor, vai demorar. E isso então exige mais, como disse o Tiago na palavra bem escolhida aqui, resiliência do povo, que é aquela vontade de permanecer firme, torcendo para que tudo melhore. Mas está frio, né? Lá no Rio Grande do Sul já a temperatura já está baixando bastante, aproximamos-nos, né, dos meses mais frios do ano e as dificuldades se avolumam, porque além de todo o trabalho de limpeza, né, tem o frio para se cuidar.